quadros a 180 Hz, resposta de 1 milissegundo e sRGB quase total. Este 27 polegadas entrega vantagem sem drama. Quando o assunto é monitor para jogos, cada decisão técnica muda fluidez, nitidez e conforto visual. O tipo de painel define contraste, brilho e estabilidade de cor fora do eixo. A taxa de atualização e o tempo de resposta governam rastro e clareza de movimento. A sincronização variável elimina cortes quando a taxa oscila. O mapeamento de tons preserva detalhes em sombras e luz forte. A ergonomia e o tratamento anti-reflexo determinam se a sessão maratona cansa ou flui. Este 27 polegadas da linha focada em jogos chega com painel em resolução completa, taxa de 180 Hz, resposta de 1 milissegundo em cinza a cinza, compatibilidade com sincronização das duas principais plataformas e cobertura ampla do espaço de cor, mirando partidas competitivas com imagem limpa e controle previsível. Seja bem-vindo ao Review Produtos Online, o canal que traz análises detalhadas e imparciais para ajudar você a escolher produtos de alto desempenho e que realmente entregam o que prometem. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nossos próximos reviews. O link do produto está na descrição. Fique até o final, porque no bônus eu vou compartilhar perfis prontos de sobreaceleração, sincronização variável, curva de tons e postura, além de um passo a passo para reduzir latência de entrada e acertar pretos sem perder textura de sombra. Agora, vamos aos 5 pontos positivos desse equipamento. Primeiro ponto positivo: fluidez real com 180 Hz e resposta de 1 milissegundo. A tela avança quadros em ritmo acelerado e encurta o intervalo entre imagens, melhorando leitura de trajetória e mira em transições laterais, enquanto o acionamento rápido de cristal reduz borrão em mudanças súbitas. A sensação de rastro cai, a câmera gira com suavidade e o olho trabalha menos para reconstituir o movimento. Quem vem de 60 Hz sente salto imediato. Quem já usa taxas acima de 120 percebe ganho de estabilidade em perseguições e flicks. E tudo isso acontece sem truques de interpolação, mas com taxa nativa elevada e tempo de transição agressivo para jogo competitivo. Segundo ponto positivo: compatibilidade dupla de sincronização variável que segura a imagem quando a taxa oscila. O suporte a plataformas de sincronização das duas grandes fabricantes alinha a atualização do painel à entrega da placa, eliminando quebras horizontais e reduzindo o tremor quando quadros por segundo caem em cenas pesadas. A compensação, em baixa taxa, entra para manter estabilidade visual. Mira não salta, câmera não perde ritmo e a experiência fica mais previsível sem precisar sacrificar tanta qualidade gráfica apenas para evitar cortes. Em computadores com placas de ambas as marcas, o benefício é direto, e em títulos com desempenho variável, a suavidade se mantém. Terceiro ponto positivo: cores coesas e ângulos amplos, com painel de comutação em plano e espaço sRGB quase total. A tecnologia de painel prioriza consistência de cor e brilho quando você se move diante da tela, evitando lavagens e mudanças bruscas em cantos. A cobertura típica de sRGB, em torno de quase totalidade, permite trabalhar com conteúdos do dia a dia e interfaces de jogos com previsibilidade. E o brilho típico, aliado ao contraste nativo, entrega base sólida para uso em ambientes internos, sem apagar detalhes de sombra. Para creators ocasionais, miniaturas e ajustes básicos de imagem ficam fiéis o bastante dentro do padrão da web. Quarto ponto positivo: alto alcance dinâmico, padrão 10, estabilizador de preto e recursos práticos de jogo.
O suporte a conteúdo com metadados de alcance dinâmico permite mapear melhor gradientes, preservando nuances, e os controles dedicados, como equalização de sombra, mira e contador de quadros, facilitam ajustes rápidos por título, sem mergulhar em menus do sistema. Na prática, você levanta silhuetas em mapas escuros, sem estourar brancos de interface. Acompanhe a taxa em tempo real para calibrar a sincronização e ativa miras auxiliares quando o jogo não oferece retícula clara por padrão. Quinto ponto positivo: conectividade direta com porta de exibição 1.4, entradas de vídeo digitais e montagem padrão na traseira. A entrada de vídeo de alta largura habilita resoluções nativas em taxa máxima. As portas digitais atendem placas modernas e consoles compatíveis. A saída para fone simplifica um setup rápido, e o padrão de fixação na traseira permite colocar o painel em braço articulado, liberar espaço de mesa e ajustar distância ideal de visão para reduzir fadiga em sessões longas. Para quem prefere ficar no suporte da caixa, há inclinação, e para quem busca mesa limpa, o padrão de fixação dá liberdade de posicionamento. Até aqui, o painel mostra uma síntese convincente de velocidade, cores coesas e recursos que somam na prática, somada à sincronização variável das duas frentes e a um conjunto de ajustes que realmente ajudam a jogar melhor. Isso encaixa tanto em partidas competitivas, que exigem leitura de movimento e mira fina, quanto em campanhas cinematográficas, que pedem atmosfera e textura de sombra. E é justamente essa combinação de clareza e constância que eleva a experiência diária. Ao mesmo tempo, perseguir fluidez alta, preço coerente e um design pensado para o público de entrada avançado implica aceitar limites naturais frente a telas de referência de estúdio, resoluções maiores e modelos com escurecimento por zonas. Entender esses pontos evita frustração, orienta ajuste fino e tira do painel o melhor custo-benefício por anos. Vamos aos pontos que pedem atenção com mitigações práticas. Primeiro ponto negativo: resolução completa em 27 polegadas prioriza taxa de quadros, mas não tem a densidade de uma tela de definição quadruplicada. A nitidez em texto fino e bordas muito pequenas não alcança o nível de um painel de definição maior, e a recomendação é usar escala do sistema, afinar nitidez no jogo e aproveitar a taxa alta para leitura de movimento superior, que, em jogo competitivo, pesa mais do que pixels extras parados. Para a produtividade, aumentar o tamanho de fontes no sistema e manter distância correta de visão equilibra conforto, característica intrínseca à classe de produto. Segundo ponto negativo: brilho típico e contraste nativo adequados não substituem pico muito alto nem escurecimento local. O suporte a alcance dinâmico padrão 10 está presente, mas sem picos de brilho de monitores topo de linha, e cenas com muitos destaques simultâneos não terão o mesmo impacto de painéis com controle local de luz. A mitigação é mapear tons de forma conservadora no jogo, priorizar contraste nativo e ajustar curva até ver o último bloco escuro sem acender o primeiro, conseguindo pretos mais convincentes sem perder detalhe. Terceiro ponto negativo: alguns lotes ou mercados listam diferenças em portas e ajustes físicos, o que pode confundir expectativa. Há varejistas indicando contagem diferente de entradas digitais ou gradações de ergonomia variadas, enquanto fichas oficiais focam nas portas essenciais e inclinação. A saída é validar as entradas de vídeo e o padrão de fixação na loja escolhida. E, se ergonomia mais avançada for crucial, planejar o uso de braço articulado padrão de fixação. Diferenças de listagem entre varejistas são comuns.
Quarto ponto negativo: som integrado ausente, pede solução externa para áudio. O painel é focado em imagem e recursos de jogo, sem alto-falantes embutidos, então o ideal é parear com fone, barra compacta ou caixas pequenas. Em troca, você evita a vibração da carcaça e ganha foco total na imagem. E a saída para fone facilita um quebra-galho rápido se não houver áudio no momento. Quinto ponto negativo: calibração de sobreaceleração exige nível certo para equilibrar rastro e contorno. Empurrar o reforço de transição ao máximo pode criar inversão clara em elementos de alto contraste, enquanto deixar no mínimo preserva bordas, mas permite rastro discreto em tons muito escuros. O caminho prático é começar no médio, testar barras de movimento e ajustar um passo conforme o título, salvando perfis por jogo para não perder tempo depois. Comum em painéis rápidos. Bônus com recomendações técnicas. Conecte por porta de exibição 1.4 para liberar taxa máxima e ative sincronização variável no painel e no driver. Comece com sobreaceleração em nível médio e só suba um degrau se notar arrasto persistente em barras de teste. Salve um perfil competitivo com brilho moderado, equalizador de preto um passo acima e curva de tons ajustada até que o último retângulo escuro apareça sem acender o primeiro. Crie um perfil cinematográfico com sincronização variável ativa, sobreaceleração moderada, brilho mais alto e mapeamento de tons que preserve pele natural. Reduza a latência desativando processamentos extras no menu e ativando o modo de baixa demora. Ajuste a distância de visão para algo em torno de um braço e alinhe os olhos ao terço superior da tela. Use o padrão de fixação em braço articulado se precisar de altura e recuo mais finos. Limpe o painel com microfibra seca, evite produtos agressivos e cheque mensalmente o aperto do suporte. Conclusão: este 27 polegadas entrega o que importa para quem joga hoje. Movimento muito mais suave do que o padrão tradicional, cores consistentes em ângulos amplos, recursos de jogo que somam sem complicar e compatibilidade dupla de sincronização. E embora aceite limites naturais em pico de alto alcance dinâmico, densidade de pixels e som embutido, responde com ajustes conscientes e perfis bem salvos, tornando-se uma escolha tecnicamente sólida para imersão, constância e vantagem visual em partidas e campanhas. E você? Pronto para ver cada giro de câmera com suavidade real e enxergar detalhe onde antes só havia rastro? Conta pra gente nos comentários, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. A gente se vê no próximo review.